Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez. Aqui estamos para o segundo programa desta temporada, com os nossos convidados habituais, Luís Pardal, Patrícia Machado e o Francisco Brito. Esta vai ser a ordem de entrada no programa desta quarta-feira. Boa tarde e bem-vindos a todos. Começamos já com o tema que o Luís Pardal nos traz. Quer falar sobre a falta de habitação em Évora. Diz que é um problema social grave, sendo que perspectiva o seu agravamento se o município não mobilizar políticas e recursos. Ora, Luís Pardal, é uma preocupação que se ouve falar não só em Évora, mas em várias zonas do país, mas concretamente em Évora é uma história também já antiga. Normalmente as queixas sobre os preços de habitação não é propriamente é uma conversa recorrente. Mas o que é que se passa agora e que te merece destaque? Bem-vindo, bom dia. É verdade. Aliás, ouve-se e sente-se, não é, na pele. Antes de mais, boa tarde a todos, aos colegas de painel, à DNFM e a quem nos está a ouvir. E de facto é verdade, Luís, como estava a dizer, portanto, este é um problema que não é novo, mas há uma tendência para se agravar. Aliás, há um conjunto de fatores nacionais e internacionais enfim, que estão relacionados com o custo da habitação e que é uma conjectura que se perspectiva que é grave, é verdade, portanto, consequências da Covid, da guerra, da inflação, do aumento dos juros, aliás, que continua a aumentar e o que o governo também já se pronunciou sobre essa matéria, no sentido de poder aqui colocar medidas que entravem, digamos, esta escalada, mas, ao nível local, as autarquias e os municípios têm um papel determinante. E é aqui, no fundo, esse foco que aqui queria referir, porque, de facto, a Câmara Municipal de Évora tem uma responsabilidade muito grande. Se, por um lado, não é, nós fomos pioneiros na elaboração de um plano local da habitação, portanto, no âmbito da estratégia local de habitação de Évora, 2020, 2026, é assim, foi essa escala temporal que o município deu, se fomos os primeiros. Por outro lado, em 2021, Évora foi a cidade portuguesa onde se registrou o maior aumento do preço das casas, não é? Portanto, mais de 19%. E, portanto, esta trajetória é preciso ser combatada e há que constar aqui determinados aspectos, que é, nós temos famílias com carência económica que não têm habitação, nós temos famílias com um poder económico, digamos, médio, mas face aos custos da habitação também e à falta dela, têm dificuldade em encontrar habitação. Temos uma universidade com capacidade de crescimento, aliás, através da Escola de Saúde e outros cursos, mas particularmente aqui da Escola de Saúde e com o novo Hospital Central a abrir dentro de 2 anos e a contratar mais pessoas, agrava esta questão da falta de habitação. Temos empresas que se querem fixar em Évora e que têm esta noção de que é difícil fixar a população por conta da falta de habitação, não é? Temos lotes de terrenos municipais que estão parados há anos e anos e anos e anos e anos e, portanto, é aqui um potencial para poder explorar. Temos cooperativas com potencial e que, enfim, é o que é, que até estão a realizar projetos, até noutros concelhos, noutros distritos, porque não encontram em Évora capacidade de apoio e, portanto, que possam alargar a sua atividade. Temos a burocratização dos licenciamentos. Estamos a falar que quem quer construir uma casa hoje, na melhor das hipóteses, daqui a 3 anos consegue ter, não é? E depois temos Évora, não é? A Câmara Municipal de Évora a falhar candidaturas ao PRR, que seria aqui um momento essencial que a Câmara poderia ter aproveitado e que não conseguiu aproveitar. E depois, por fim, temos agora a discussão da alteração do PDM. Portanto, no fundo, e esta discussão aqui é dramática, não é? Porque o município pretende reduzir, só na cidade, não é? Cerca de 320 hectares, o que é equivalente a 3 centros históricos, desta passagem do urbanizável. Enfim, a tendência está a passar para o rústico, não é? Portanto, no fundo, depois diz que é que é de lei, não é? E, portanto, que é uma imposição da lei, mas isso não é verdade. Isto, no fundo, existem 3 categorias de solo, o urbano, urbanizável e rústico,
E aquilo que a lei nos diz é que o urbanizável deixará de existir e, portanto, esta passagem os municípios têm que escolher. Não é? Bem, o Luís deixou já aqui Apontei aqui. este ponto de entrada. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda. Patrícia está aqui comigo no estúdio, o Luís e o Francisco à distância, mas espero que os ouvintes consigam ouvi-los na perfeição. Patrícia, o Luís Pardal abordou já aqui este tema, fez um lançamento, mas no final deixa aqui uma nota sobre uma decisão política que é, e técnica, que é uma alteração de PDM, mas que passa por decisões políticas, e alerta aqui para uma proposta que pode reduzir o terreno urbanizável em Évora. Isso pode aumentar realmente os custos dada a escassez, mas como é que analisa esta falta de habitação em Évora e este problema? Que caminhos podem existir? Bom dia a todos, aos colegas de debate, ao Luís Matias, à rádio, aos nossos ouvintes. Naturalmente, este é daqueles temas que daria para o tempo todo de debate, porque naturalmente há aqui um conjunto de elementos que se juntam e se agregam, digamos assim, e que precisam ser discutidos e explorados, cada um deles com a verdadeira dimensão que tem. Mas procurando ser o mais sucinta possível, eu diria que, ao contrário do que se procura fazer passar, o problema em Évora não é um problema de falta de habitação, é um problema, aliás, como disse no início bem, semelhante ao resto do país, é um problema do custo com e da habitação, seja do ponto de vista de arrendamento, seja do ponto de vista da aquisição. E, de facto, não é um problema local, é um problema, como disse bem, nacional. Eu, considerando e estando de acordo que os municípios têm aqui um papel importante, não poderemos, ainda assim, designá-lo como determinante. Ou seja, uma coisa é o papel que de facto cabe e que é da competência dos municípios ir ao encontro daquilo que dentro dos seus instrumentos possam fazer tudo para minimizar este tipo de problemas. Isto é de facto um problema de raiz nacional, com opções políticas claras e que tem ao longo dos anos levado a este estado de coisas, que se juntarmos à situação económica e social que os trabalhadores e a maior parte das populações reformados sentem hoje, com os baixos salários, com um conjunto de outros elementos, temos aqui de facto um problema seríssimo do acesso e de um direito constitucional que é o direito à habitação. Isto são resultados, como disse, de políticas concretas. O PCP tem apresentado vários pacotes legislativos, propostas na Assembleia da República, que têm sido sucessivamente chumbadas, e eu acho que nós não podemos discutir seriamente este problema em Évora sem discutir aquilo que são atacar o problema de raiz, ou seja, a especulação imobiliária, a revogação da lei do arrendamento urbano, que o PCP já propôs N vezes e que o PS e o PSD têm sistematicamente chumbado, a regulação dos preços e assegurar a estabilidade no combate nos custos, digamos assim, do arrendamento, o combate ao brutal aumento das taxas de juros, ao mesmo tempo que também valorizássemos a vida das pessoas, os salários, as pensões e as reformas, era, de facto, medidas concretas que minimizavam em muito. Dito isto, há um conjunto de questões no plano da importância que os municípios têm, que Évora está a fazer e que fez, e que eu acho que seria, no mínimo, injusto não realçar alguns desses caminhos. Um deles é, como se foi dito aqui, foi dos primeiros municípios a apresentar e a ter e a aprovar um plano local de habitação, com o que isso implica, de construção de 200 novas habitações, reabilitação 220 outras, para arrendamento acessível e apoio a 1.330 famílias. É disto que estamos a fazer, é um processo que está em curso, naturalmente ainda não está terminado. A questão do primeiro regulamento de atribuição à habitação em regime de arrendamento apoiado pela ABEVRA, permitindo aqui uma questão que é importante, transparência e célere atribuição às populações mais carenciadas. Entre 2013 e 2020 foi 1,23 milhões de euros em obras de reabilitação, estamos a falar de 141 habitações. São mais de 2 milhões em candidaturas aprovadas, porque o Luís fala aqui de não aprovação, mas são mais de 2 milhões de euros aprovados. Estamos a falar da reabilitação no bairro das Coronheiras, na Malagueira, e mais 14 habitações devolutas, num total de 64 famílias. Há muito caminho, naturalmente, por fazer, e relativamente ao PDM, depois na segunda volta poderei ter mais tempo para falar nisso, mas eu apenas colocava uma questão. Eu não sei se o PS e o PSD, com a discussão que têm feito no plano local, estão a colocar não se cumprir a lei. E não é uma questão de assinar com a lei, é que há de facto uma lei dos solos que foi aprovada no governo PSD-CDS, mas que o PS, por exemplo,
na imposição que faz até 2023 final, ter que ter aprovado o conjunto de regras do PDM que implicam muitas destas questões que aqui estava a falar, sob pena de suspender todos os instrumentos de ordenamento e planeamento ou de perder o direito Ou a seja, há um possibilidades de conflito legal candidaturas. também Há um que começa conflito a legal existir. sem prejuízo, e podemos falar isso Sim. melhor na segunda volta, num esforço enorme que tem sido feito de envolvimento da população e de uma coisa que ainda não se falou, que tem a ver com, ao mesmo tempo que se está obrigatoriamente a rever a questão do PU e do plano de mobilidade, que são três instrumentos que se está a fazer um Podemos esforço. chegar aí, certamente, um pouco mais à frente. Agora, Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo a este sim, não, talvez. Bem, temos o tal problema de habitação. Já há aqui vários aspectos apontados. Entendes que existe uma oferta de habitação, um problema de preço, ou há uma escassez também na oferta neste momento? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, à Diana FM, aos meus companheiros de painel. Em relação a este tema da falta de habitação, eu sinto que, de facto, esta situação tem bloqueado o desenvolvimento do nosso concelho. Neste momento, nós temos empresas que não conseguem atrair funcionários para as suas fábricas porque não há habitação onde essas pessoas possam ficar alojadas. Évora, neste momento, caminha a passos largos em perda populacional sem fazer nada para o contrariar. Isto está a acontecer por uma clara incapacidade política de quem gera o município e, em termos genéricos, eu considero que há dois eixos que definem este problema. Há uma falta de estratégia para a habitação no concelho, que seja eficaz, e há uma incapacidade do município ajudar os éborenses em matéria de licenciamento. Ou seja, em termos de estratégia, nós sabemos que a habitação não passa só, a necessidade de habitação não passa só pelas pessoas que têm menos possibilidades. Há, de facto, uma falta de habitação em Évora, porque não basta olharmos para os números e vermos o levantamento que foi feito, quais são as casas que estão vazias. Aliás, muitas delas nem cumprem os nossos padrões atuais de habitar, ou seja, nem sequer contam como fogo, como habitação, mas não têm sequer áreas mínimas, nem possibilidade de serem habitadas. Portanto, nós temos que ser muito concretos nesta questão. E esta alteração ao PDM, que está em cima da mesa neste momento, reduzindo a área disponível para edificar, faz, obviamente, com que os preços dos terrenos subam. Os preços que em si já são muito elevados, por todo este conjunto de fatores, ou seja, por estes dois eixos, tem sido um problema. E que o Luís também referiu aqui a questão da matéria de licenciamento, de facto tem sido complexo, muitas vezes, conheço casos específicos, não vou abordar naturalmente, mas que por vezes, por questões patéticas, que não são resolvidos. O que também não pode acontecer se nós queremos resolver o problema da habitação, e é aqui que eu digo que falta uma boa estratégia, ou seja, o município tem que estabelecer claramente quais são os seus objetivos. E neste momento, a estratégia do município tem passado por uma leitura asfixiante da lei dos solos e que não aproveita os critérios que estão definidos e que lhe permite desenhar aquilo que realmente ambiciona para o nosso concelho. E essa ambição deveria passar por resolver este problema, ou seja, permitir que exista habitação no mercado, não é considerar que há casas suficientes no mercado, aliás, há casas suficientes edificadas, elas deveriam entrar no mercado sem fazer nada para que isto aconteça. Porque isto não resolve o problema. Neste momento, aquilo que nós sentimos todos é que o município está parado em vez de resolver, porque as 200 casas do Plano Local de Habitação não vão resolver o problema, a residência que não foi construída para estudantes com fundos a 100% do PRR, porque o município não se candidatou, seria uma ajuda. Era o início, mas mesmo assim o município não o fez. Portanto, é necessário estabelecer realmente quais é que são as prioridades no município. Não basta estar a chutar para a lei, estar a acusar os outros. Acho que é muito importante olhar para dentro e tentar realmente resolver essa situação. Nós sabemos que também há aqui um outro problema que tem a ver com a falta de diversidade de habitação, ou seja, neste momento as habitações que nós temos construídas nas últimas décadas incidem essencialmente nos bairros, e nós tivemos aqui, não foi falado especificamente, mas teve a ver também com o primeiro PDM, tivemos a Malagueira, depois tivemos uma série de urbanizações que foram feitas,
A verdade é que aquilo que me parece é que hoje Évora, atendendo ao problema que tem, precisaria de uma estratégia semelhante, ou pelo menos de uma coragem política semelhante àquela que terá existido noutros tempos, de olhar para isto e tentar efetivamente dialogar com o governo, conseguir ganhos para o território e conseguir que existam outros meios de promoção de habitação. E nós vimos isso na Malagueira, quer dizer, isto aconteceu noutros tempos e ainda por cima a ideologia ou o regime político que lidera neste momento a Câmara é semelhante, portanto temos aqui duas realidades completamente diferentes daquilo que foi em tempos e daquilo que é hoje em dia. Antes tentaram resolver e foram falar com o governo e agora não temos assistido infelizmente a isso. Fica o desafio feito pelo Francisco Brito. Luís Pardal, e o caminho passa por uma intervenção direta, então, por exemplo, do município em construir, em promover a construção, ou do Estado em promover, por exemplo, construção com apoio estatal, ou criar condições para que existam investidores privados, naturalmente, que na sua área de negócio, que é a construção civil, que possam investir. Sem dúvida, mas antes digamos, completar essa linha de raciocínio, só queria aqui sublinhar uma coisa, é que os municípios, o governo nos últimos anos tem apresentado cerca de até quase 10 programas que apoiam a reabilitação e, portanto, colocar e aumentar o mercado de arrendamento, mas os municípios têm aqui, e sublinho, uma importância essencial. Eu vou ler aqui uma passagem que está escrita na Estratégia Local de Habitação de Évora 2026. As pessoas têm que perceber aqui, é preferível que a CDU diga assim, muito bem, esta é a nossa estratégia, nós não queremos que em Évora se continue a construir casas. Digam isto claramente. Passagem de uma política assente na construção de novos alojamentos e no apoio à compra de habitação para uma política que privilegie a reabilitação e o arrendamento. É preferível esta estratégia aqui de colocar terrenos urbanizáveis para rústicos. É isto, é dizer a Évora, aos évorenses, às empresas que se querem fixar em Évora, nós não queremos que se construam casas, queremos apenas que se reabilitem. Digam isto, porque é aquilo que vai acontecer. E, portanto, esta estratégia, esta discussão sobre a alteração do PDM não é de agora. O município podia ter começado a fazer esta discussão pública há 3 anos. Isto não é de agora. É verdade que agora estamos na reta final e, portanto, depois o que vai acontecer é que a discussão não é tão positiva. Aqui para completar, é preciso fazer aqui determinadas situações, porque o município podia criar um regulamento municipal de apoio ao arrendamento privado, com medidas específicas privilegiando, digamos, o apoio aos jovens, criar benefícios fiscais aliás, benefícios em termos das taxas municipais para os proprietários, pode promover a habitação a custos controlados nas freguesias rurais, por exemplo, pode criar uma bolsa de fogos para arrendamento nas freguesias rurais, a que a Câmara poderia ser a arrendatária. Isto, por um lado, garantia estabilidade e segurança, digamos, aos proprietários, em que a Câmara seria a arrendatária e depois subarrendava a famílias que tenham essa necessidade de habitação, né? Há bocadinho ainda aqui referi a questão das cooperativas. Era importante um apoio maior às cooperativas, elas sentem-se estranguladas, aliás isso tem sido evidente nas discussões da alteração do PDM, não é? De facto concordo que é preciso reabilitar as casas devolutas, não é? Mas um proprietário de um fogo, digamos, que esteja devoluto, quais é que são também os incentivos que a Câmara Municipal lhes apresenta, não é? Portanto, e isto sem descurar aqui uma situação, é que é preciso continuar a construir em Évora. Por outro lado, temos é que evidenciar claramente medidas que promovam a recuperação. Portanto, elas esperar que as casas se reabilitem, não é? Quer dizer, isto não... Queremos atacar o processo para já ou queremos continuar a arrastar?
Portanto, esta é que é também a grande discussão. Ficam já vários pontos. Patrícia Machado, nesta discussão que o Luís Pardal deixa, que caminhos podem ser então traçados ou ficamos aqui presos à questão legal? Imposta de fora, que não pode ser negociada ou pode, como diz o Francisco, qual é a sua visão? Acho que não é por a gente repetir várias vezes a mesma coisa que ela se transforma em realidade. Pode criar uma ideia, uma ilusão que ela é real. Mas falemos de facto em questões reais, na minha opinião. Por muito que se tenha tentado e se está seriamente a tentar ao longo dos anos, por sucessivos governos do PS, PSD com ou sem CDS, transformar aquilo que são direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa, embora com várias machadadas já em cima, mas são direitos que ainda lá estão instituídos em áreas ou de negócio ou de transferência de responsabilidades. Não quer dizer que por dizer ou por fazer a gente deixe de alertar e de fazer lembrar que eles de facto são direitos. São direitos a que as pessoas têm, deviam ter acesso e deviam ter acesso controlados, geridos e planeados, naturalmente com os instrumentos e os agentes locais, neste caso os municípios, mas que a responsabilidade não deveria de sair daquele que tem os instrumentos e a forma de garantir os direitos de forma universal. E, portanto, a habitação, a saúde, a educação, algumas destas já foram transferidas por imposição legal, né? Nomeadamente a educação, no último 1 de abril. A saúde, embora muitos municípios continuem a rejeitar, estão a querer também transferir essa responsabilidade, como a gente lhe chama, transferência de encargos. E a habitação também é fácil dizer, porque naturalmente é o que está mais à mão. Mas, de facto, estamos a falar de direito à ausência dele. E o que a gente está aqui a falar é de uma tentativa de servir os grandes negócios e de apostar na especulação, porque os governos não têm estado seriamente comprometidos a atacar este problema, como eu referi há pouco. O que é que tem sido feito para atacar a especulação? O que é que tem sido feito? O PS teve nas suas mãos, numa altura em que a correlação de forças o permitia, de revogar a lei dos despejos. A lei do arrendamento, que cria a muitos reformados, tem vindo sucessivamente este tipo de notícias, a muitos casais jovens que não têm possibilidade de constituir família, de aspirar a uma habitação com os preços que eles estão. E, portanto, há aqui de facto que atacar na raiz do problema e depois, naturalmente, há outras medidas que podem e devem ser feitas. Sem iludir que é um problema muito sensível, que naturalmente não é fácil ir ao encontro das expectativas e das ambições de todos, mas eu acho que seriamente analisando um município que está a fazer um esforço de envolver a população e os agentes locais à sua medida e à escala, ao mesmo tempo que revê por imposição legal, como disse há pouco, a questão da revisão até ao final de 2023, com prejuízos muito maiores se não o fizer. O PDM, ao mesmo tempo que está a fazer o plano de urbanização, a questão do plano de mobilidade, com uma visão de ser a autarquia, ou seja, o poder público, a controlar isso e não a especulação, mesmo nas áreas urbanizáveis, mesmo isso. Agora, naturalmente, há um conjunto de expectativas e possibilidades que depois a lei obriga, podem dizer aqueles que a aprovaram, podem continuar a dizer que não é para cumprir, mas não podemos é deixar de colocar aquilo que são os elementos essenciais. Uma nota ainda que tem a ver com as questões de Évora e o estar a perder e o desenvolvimento. Acho que nós, independentemente daquilo que naturalmente são as ideologias e aquilo que cada um defende, estamos a falar do campo de discussão política, mas não é sério dizer que até o próprio governo, na altura do PNPOT e outras matérias e relatórios que fez sobre o desenvolvimento do interior, colocou Évora como dos territórios com mais desenvolvimento entre os territórios de baixa densidade, que é reconhecidamente como, nos últimos anos, a capacidade de atração, de fixação de empresas, de um desenvolvimento que não se conhecia, por exemplo, na altura da gestão do PS, acho que é pouco sério colocar que não se tem feito esse esforço, que há mais que pode ser feito, sim, não está tudo na mão do município, há muita coisa naturalmente a melhorar, nomeadamente do ponto de vista de serviços, de licenciamento, taxas municipais sobre esta matéria, que ainda são aquelas que vigoravam no tempo do PS, é bom lembrar isso, não são outras, são estas, que estão em vigor e que não tem sido possível mudar, mas de facto há aqui questões que a gente precisava de ajudar os nossos ouvintes a terem os instrumentos para a avaliação
e para discussão e reflexão a partir de elementos reais e não de especulação, não é Já, imobiliária, tem, mas de outra já matéria. temos aqui vários pontos. Francisco Brito, para concluirmos este tema, corre-se o risco de querer também promover a especulação imobiliária caminhando noutro sentido ou não? Bem, em relação ao corte na área urbana, claramente que sim, sabemos isso, quer dizer, é uma coisa básica, não é? Ou seja, nós aqui temos que ter mecanismos para o contrariar. Bem, eu começaria por desafiar o município a informar os eburenses de quais é que são os terrenos que detém, ou seja, quais é que são os terrenos municipais no Conselho de Évora que estão na posse do município, não é? E para que todos nós consigamos avaliar se realmente haveria ou não possibilidades num curto espaço de tempo de desenvolver um plano de oferta de lotes ou de urbanizar alguns desses terrenos de forma a que existam lotes que possam ser vendidos aos eburenses, à população, a custos controlados. Isto seria um primeiro passo e que seria naturalmente uma grande ajuda para combater esta especulação imobiliária. Depois, aqui uma nota sobre a questão da reabilitação. Eu concordo plenamente que existe a reabilitação urbana é fundamental, ninguém ganha com casas que estejam a ruir, mas também temos que olhar para isto com muita frontalidade. E desafiar ou empurrar as pessoas no caminho da reabilitação depois carece de alguma coerência, não é? Ou seja, não faz sentido o município, seja ele qual for, empurrar as pessoas para a reabilitação e depois quem quer reabilitar passa por um cabo das tormentas para conseguir ter um projeto aprovado. Portanto, é necessário também flexibilizar algumas das questões. Já foi aqui referido, e bem, que o plano de urbanização está em revisão, o plano de mobilidade está em construção, o plano de pormenor e salvaguarda do centro histórico está em construção. Portanto, são planos muito importantes e que eu também deixo aqui uma nota que será muito importante que estes planos todos estejam interligados. O facto de eles estarem a acontecer ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para o Conselho. É muito importante que estas equipas, ainda por cima são equipas distintas, que estejam em acordo e que seja construído sobre uma estratégia comum. Mas também dizer aqui que, por exemplo, no caso do plano de urbanização que está neste momento em revisão, também é muito importante esta questão da flexibilização que estava a referir. E isto, ao nível de várias questões, são um pouco mais técnicas, que se calhar também não faz muito sentido elencar aqui. Mas o que queria dizer é que, de facto, esta questão da habitação deve passar por um sistema misto, passa naturalmente por esta reabilitação, flexibilizada obviamente, mas passa também pela construção de novas áreas para que exista mais oferta no mercado. Nós sabemos que, por exemplo, uma das urbanizações que está parada há vários anos, com o número de lotes que ofereceria, cerca de 500 lotes, se essa urbanização entrasse no mercado, iria ser um boom que naturalmente faz baixar os preços, porque aquilo que faz aumentar os preços e aquilo que aumenta a especulação imobiliária é a falta de oferta. Portanto, não podemos dizer que existe oferta e que o problema não é a oferta, porque não existe oferta. Basta entrarmos numa imobiliária e vamos perceber, ou pelo menos, e a pouca oferta que lá está não é para nós. Pelo menos para mim não é de certeza e não é para nenhum jovem. Porque depois essa é outra questão, que tem a ver com o financiamento. O financiamento da reabilitação neste momento cai essencialmente sobre o turismo. E eu acho que isso não é uma questão má, nós também precisamos de turismo. A questão é que não existe financiamento, por exemplo, para jovens, não existe financiamento para as famílias, e não estou a falar do financiamento em termos de bancário que está a sofrer, o que está a sofrer neste momento com o aumento dos juros. Estou a falar mesmo dos fundos europeus, ou seja, os fundos europeus não são desenhados para as famílias. E isso também é um problema, ou seja, não há incentivos, por exemplo, para que jovens famílias venham viver para o centro histórico, porque não têm essa possibilidade, as coisas não são desenhadas dessa forma, isso é um problema. Eu não sei se o município terá reunido com o governo sobre essa questão, mas também me parece que não. Só uma nota final sobre Para a questão concluir, então, Francisco, sim, sobre a já revisão. estamos a ultrapassar o tempo. Só uma nota final sobre a questão da alteração ao PDM. É de facto importante alterar, foi aqui referido, e bem que estamos na reta final, já estamos a correr uma obrigatoriedade legal, mas podemos fazê-lo com qualidade. Portanto, não devemos fazer por fazer e devemos nos focar em fazer
bem para resolver os problemas. Francisco, a concluir apenas queria só me esclarecesse aqui uma dúvida. Quando falas numa urbanização com 500 lotes aqui em Évora, referes-te a qual? Estou a falar do Moinho 2. É um caso concreto, enfim, isto é um caso Moinho que 2, que é tem uma sido urbanização junto ao bairro de Almeirim, correto? bairro Não. da Casinha. Bairro da Casinha. Sim. Obrigado. Pronto, fica esse esclarecimento. Entramos no segundo tema do programa de hoje e saímos de Évora, mais ou menos, porque, ao fim e ao cabo, no distrito de Évora vivem mais de 1000 pessoas com origem no Brasil e cidadãs brasileiras e portuguesas, porque estão cá, e é sobre o Brasil que vamos falar, sobre as eleições. Lula da Silva foi eleito pela terceira vez Presidente da República e o tema tem apaixonado também muitos aqui em Portugal. Tem tido um seguimento internacional muito grande, mas no nosso país ainda mais, ou não tivéssemos nós a maior comunidade de imigrantes brasileiros, de expatriados brasileiros. Neste caso, no distrito de Évora, no ano passado, residiam 1.652 cidadãos brasileiros, de acordo com o Gabinete de Estudos e Estratégia do Governo Português. Portanto, vamos a um comentário vosso sobre estas eleições que ainda dão tanto que falar e ainda esta quarta-feira, ao momento em que gravamos o programa, na parte da manhã, o programa vai para o ar ao final da tarde, ainda não tínhamos uma parabenização do Bolsonaro, Lula da Silva sobre o resultado eleitoral, mas temos aqui uma bipolarização muito acentuada nestas eleições que pode servir de exemplo para os restantes exemplos políticos, para os restantes locais políticos, como aqui Portugal. Luís Pardal, como viste e acompanhaste estas eleições no Brasil e que comentário fazes tu ao que por lá se passa? Bem, de facto é verdade, a nossa comunidade brasileira aqui em Évora, no distrito, é muito significativa. Enfim, tenho a certeza que de 2021 para cá, até à presente data, de certeza que aumentou bastante. Enfim, a título de curiosidade também, a maior comunidade de antigos alunos da Universidade de Évora é precisamente a comunidade brasileira. Mas pronto, isto foram só aqui duas notas. De facto, esta eleição tem muitas particularidades, quase que irreplicáveis por este mundo fora, e um dos maiores desafios que o Lula tem é com certeza já a constituição de um governo, e de um governo amplo, não é? Portanto, essa articulação terá que ser muito grande, não é? Portanto, houve muitos partidos que asseguraram e que apoiaram Lula e que, digamos, que ajudaram nesta eleição, mas Lula é de facto o brasileiro mais experiente em eleições no Brasil. Portanto, há aqui um percurso interessante. A primeira vez que Lula da Silva se candidatou a presidente do Brasil foi em 1989. Portanto, só a quarta vez é que ele conseguiu ser eleito, em 2002, e portanto agora, envolvidos 20 anos, vem para o terceiro histórico mandato. Portanto, este é um desafio. O outro desafio, também para já, é conseguir formar apoio parlamentar. Porque não, portanto, ele precisa de continuar esta negociação constante. O Bolsonaro tem, salvo erro, 36% da representação parlamentar, mas Lula terá que fazer esta articulação, muitos com aqueles deputados também que são, digamos, do centro, que não têm uma ideologia até política muito definida e que muitas vezes, digamos, quem ganha consegue ou tenta ir encontrar nestes deputados apoio parlamentar. Portanto, acredito que o Lula conseguirá fazer essa negociação. E é muito bom para o Brasil. Eu acredito que é muito bom, de facto, em várias matérias, quer dizer, desde a política ambiental. Esperemos que seja retomada, não é? Portanto, proteger a nossa, do mundo, a Amazónia, não é? Voltar a apostar na educação, é essencial. Quer dizer, a educação e a ciência nestes últimos anos, enfim, é quase que, para utilizar aqui um termo que até já foi
utilizado. Peço desculpa, houve aqui um problema. Enfim, a educação e a ciência era pateta, não é? Portanto, não era algo que fosse muito relevante. Outra esperança, aliás, acredito que já não é só uma esperança, porque Lula garantiu que iria voltar a abrir um Ministério da Cultura, não é? Que foi encerrado pelo Bolsonaro. Portanto, há aqui também essa nova esperança. E rever também as políticas das armas, não é? Portanto, isto houve aqui quase como uma cópia má, não é? Naturalmente, a meu ver, dos Estados Unidos, não é? Portanto, a ideia era que a compra, a posse e o porte de arma fosse ainda mais liberal, não é? E, portanto, acredito que com Lula poderá haver aqui um, um grande regresso positivo para os brasileiros e também para a comunidade internacional, que talvez Passo. possa explorar depois mais a seguir. Patrícia Machado, como acompanhou estas eleições no Brasil, também com a proximidade que é falada, que eu aqui inicialmente trouxe, que existiu tanto e tão mediatizada aqui no nosso país, e que comentário faz a estas eleições que decorreram do outro lado do Atlântico? Sim, naturalmente penso que todos acompanhámos um pouco estas eleições, não tanto por aquilo que que cabe aos brasileiros naturalmente decidir, mas pelo que isso abre de justas expectativas e aspirações relativamente digamos assim, à possibilidade da luta do povo brasileiro, mas também de outros povos da América Latina e do resto do mundo. Porque, de facto, o que se trata com estes resultados que foram dados a conhecer no passado domingo é, de facto, uma vitória das forças democráticas contra um candidato da extrema-direita, com o que isso representa. E uma vitória num quadro muito complexo, em que valeu tudo, não é? Desde a utilização de dinheiros públicos, à coação em muitos locais de trabalho, à violência armada que se assistiu, à manipulação de meios religiosos, não pela religião em si, mas da utilização e instrumentalização dessa fé com um determinado objetivo, valeu tudo, não é? E, portanto, mesmo neste quadro, num país tão gigante, né? Do ponto de vista das várias realidades que ali se sentem e vivem, de facto, o povo brasileiro deu este sinal de facto de vitória que cria naturalmente justas e necessárias aspirações no sentido de um caminho, né? Mas é um caminho que também é em si mesmo muito difícil do ponto de vista dos obstáculos que vai enfrentar, né? Porque também já foi aqui referido, vai ter que enfrentar um conjunto desde logo, vamos ver como é que isto agora corre, já se estava a assistir ontem de noite e de madrugada a um conjunto de elementos, né? De boicotes, cortes de estradas, pronto, vamos ver, mas estamos confiantes que de facto esta vitória, pelo sinal que dá, suscita também expectativas e esperança e confiança de que não tem que ser assim e que de facto aquilo que Bolsonaro e o seu governo, não é o Bolsonaro na pessoa, é o que ele representa naturalmente, a pessoa também, mas que ele representa os seus ideais do seu trajeto e dos seus objetivos para aquele povo, mas que eu acho que isto um sinal que dá é que nós temos que estar muito atentos. Nada do que temos, nomeadamente da liberdade e da democracia, está garantido para todo o sempre. Portugal é um país que sofreu bastante esse tempo de fascismo, hoje procura-se branquear e deturpar a história e, portanto, temos que estar atentos por essa Europa, por esse mundo. Há vários sinais que os trabalhadores e os povos têm que estar muito atentos e depois temos estas lufadas, digamos assim, de expectativa e de confiança que nos ajudam, não só para aquele povo brasileiro, para os que lá vivem, para os que vivem noutros sítios, que procuraram uma vida melhor, como aqueles que estão hoje em Évora, mas também para outros povos, para outras realidades. Francisco Brito, e tu como é que acompanhaste estas eleições no Brasil? O que é que dizes do resultado alcançado por Lula da Silva e Jair Bolsonaro? Bem, parece que estes cortes de estrada nos fazem lembrar alguma coisa, não é? Enfim, o Brasil está a atravessar um momento político complexo, com uma eleição a ser discutida entre Lula e Bolsonaro num país com 17 milhões de habitantes. Isto parece assim um bocadinho caricato, atendendo o perfil político de ambos, e neste caso, considerando
Bolsonaro e Lula e o passado não só das políticas implementadas por Bolsonaro, mas também aquilo que tem acontecido nas dúvidas que existem relativamente à honestidade de Lula, já se previa que esta campanha fosse extremamente polarizada, o que dificulta muito a resolução dos problemas do Brasil, e esta questão de facto deve nos importar muito, não só pelas questões já aqui elencadas da proximidade cultural que temos com o Brasil, mas porque de facto é um território também muito importante e, acima de tudo, as questões sociais e as questões da segurança devem ser o foco principal. Mas aquilo que vimos é que na campanha eleitoral isto até foi relativamente pouco debatido, ou seja, os candidatos optaram mais pelas ofensas do que discutirem a estratégia que defendiam para o país. E aquilo que se tem visto nas ruas nos últimos dias é o reflexo disso mesmo, dessa polarização que deve ser evitada e que será muito difícil de sarar. Lula tem agora um trabalho muito, muito complexo, até pela percentagem de votos. O Brasil ficou de facto dividido, não só em termos de percentagem, porque há uma diferença mínima de votos, quer dizer, mínima, são 2 milhões de votos, cerca disso, mas na escala do Brasil acaba por ser uma diferença curta. E também existe, de facto, bastantes assimetrias geográficas em termos da distribuição da votação. E isto é de facto algo muito preocupante, porque neste momento, e as primeiras notícias que temos da reação de Bolsonaro apontam para uma transição mais ou menos pacífica, vamos ver se assim será ou não. Depois um dos campos é a política, o outro é a rua, onde as pessoas estão descontentes e que não concordaram e não querem aceitar algo que deve ser claro para todos, que foi uma eleição que decorreu com transparência, e os resultados, acima de tudo, têm que ser respeitados. Portanto, aqui creio que há já este primeiro combate, para além da questão da negociação constante que há pouco se falava, acho que há esta questão de conseguir que exista um respeito por aquilo que foi a decisão da maioria, mesmo que seja uma curta maioria, há uma decisão, é para isso que serve a democracia e é assim que a democracia também deve ser respeitada. Portanto, esperemos que nos próximos dias não vejamos um Brasil ainda mais dividido do que aquilo que tem sido até hoje. Francisco não, Luís Pardal, há pouco já falava já dos impactos para o exterior. O Brasil é um país imenso, normalmente muito virado para dentro, dada toda a sua dimensão, porque é um país continental. No entanto, nós também aqui em Portugal sentimos a aproximação do Brasil politicamente, mas depois também através de toda esta imigração que chegou ao nosso país e de milhares de pessoas que estão e vivem connosco, diariamente convivem connosco nas nossas cidades e nas nossas vilas. Vamos ter... Que impacto é que isto tem para o exterior? Lembro, por exemplo, quando os BRICS foram criados, quando o BRIC foi criado, a tal organização que junta o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, eram presidentes Dmitry Medvedev, Hu Jintao, Medvedev na Rússia, já não é presidente, Hu Jintao na China, que foi agora até afastado, e no último programa até falámos sobre isso, afastado do poder. Na Índia estava o senhor Singh, que também já não tem atividade política, e do Brasil regressa Lula da Silva, que fez parte dessa inauguração desse BRIC. Vamos ter um Brasil novamente voltado para o exterior, a querer também relacionar-se mais com o resto do mundo e também com Portugal? Não tenho dúvidas nenhumas. O Brasil foi um país virado para dentro, sobretudo nestes últimos 4 anos. Porque Lula teve sempre uma atividade política no contexto internacional muito ativa, mas de facto com Bolsonaro é que isso não foi possível. Não foi possível, não quis. E portanto por isso é que não foi possível. Aliás, Bolsonaro faltou. Aliás, com Dilma, eu penso que já teria faltado há uma cimeira bilateral de Portugal e Brasil. Salvo erro, faltou uma vez.
Mas não tenho 100% de certeza, mas com Bolsonaro faltou sempre. Aliás, não houve nenhuma, não houve nenhuma cimeira bilateral. Portanto, com Lula, com certeza, e Lula, enfim, serão várias, não é? Portanto, com certeza que Lula irá retomar com António Costa estes encontros, não tenho dúvidas nenhumas. Mas Lula também tem aliás, olha para o continente africano, não é? De uma forma geral, como um continente que pode ser muito interessante estrategicamente para o Brasil. E, portanto, aqui também é, digamos, será, com certeza, matéria política dessa aproximação ao continente africano. E quando digo continente africano, se calhar também era importante aqui referir as comunidades portuguesas, não é? Da língua portuguesa. Aqui, com certeza, Bolsonaro também nunca participou em reuniões da CPLP. Lula, com certeza, que irá participar, portanto, não tenho dúvidas nenhumas, e, portanto, isto ganha, digamos, sobretudo também o Brasil, e ganha os outros países onde Lula terá essa intervenção. Mesmo no continente americano, sobretudo os outros países, não é? Do Sul da América, América Central, enfim, também encontram aqui, digamos, agora voltam a encontrar no Brasil um país aliado, não é? Foi o presidente brasileiro, o presidente do México, apesar de ser uma esquerda populista, pronto, veio também felicitar, aliás, foi o primeiro presidente a felicitar o Lula da Silva. Portanto, acho que será bom. Será Agora, que, Luís, já agora, e para sim, concluir aqui a tua intervenção, e quanto a esta bipolarização que se verificou, será sim. que houve aqui uma coligação, no caso de Lula, enorme, de muitos partidos, desde o PT, naturalmente, o partido de Lula da Silva, mais à esquerda, até um partido que é mesmo novo, que se chama Novo, que é um partido liberal e que até Sim. apoiou Bolsonaro na primeira volta e que na segunda disse aos militantes e apoiantes, e que quase não tem expressão política, disse faça o que quiserem, portanto, basicamente colocou-se do lado também de Lula, para não estar do Pois. outro, não é? Lula agregou aqui quase todos os partidos políticos do Brasil. Pois. Isto pode ser um exemplo para o resto do mundo, para enfrentar o bolsonarismo e o trumpismo, como dizemos, ou a extrema-direita da Europa? Pois, é assim, a propósito disso, quer dizer, tivemos o exemplo do Trump, não é? Portanto, que não conseguiu a reeleição, não é? Agora o exemplo no Brasil, vamos ver como é que será a Itália daqui a uns tempos, não é? Portanto, enfim, isto é reflexo, até como a colega há bocadinho estava a dizer, não é? E bem, no fundo isto é o reflexo da solidez da democracia, quero acreditar que será assim, não é? Portanto, Uhum. sistemas democráticos que veem neste populismo, digamos, de extrema-direita, um saco vazio. E, portanto, quero acreditar que isso poderá ser aqui motivo para reflexão de muita gente e para decepção também de muita gente. Por outro lado, Lula terá, aliás, acho que muita gente comenta, mas não haverá mais Sim. ninguém no Brasil que se possa candidatar sem ser o Bolsonaro e o Lula. Bem, vamos ver daqui a 4 anos se de facto deveria ter havido outro brasileiro para além de Lula a vencer estas eleições. Bem, Lula E já deu a ele teve, entender que não quer mais do que estes 4 anos de sim, presidência, não é? Portanto, eh, veremos o que nascerá a partir daqui. eu queria há aqui um pormenor, portanto, que também, Para enfim, concluir, Luís, para passar aqui à não fui Patrícia, eu sim. que notei, sim, naturalmente não fui eu que notei, mas daquilo que também tenho acompanhado, foi a primeira vez no Brasil que na noite de umas eleições o presidente que ganha não tem um discurso espontâneo, ou pelo menos na totalidade da sua espontaneidade. Portanto, ele leu parte do discurso e, portanto, diz-se aqui que há aqui esta leitura de que é reflexo de que Lula tem consciência do momento crítico e da importância que as palavras do discurso de vitória teriam para o Brasil. Portanto, é aqui um pormenor que é interessante. Enfim,
rei morto, rei posto, acredito que muita Neste gente caso, presidente, não é? deverá exatamente, apoiar a Lula. Patrícia Machado, vamos ter um Brasil que vai olhar novamente para Portugal, depois do que aconteceu com Dilma Rousseff e com Bolsonaro, que basicamente ignoraram o nosso país depois de relações tão próximas que foram geradas anteriormente. Eu acho que comparar a postura da Dilma Rousseff com o Estou apenas a Bolsonaro comparar nesta é um relação com bocadinho. Portugal, que era realmente de Não, desprezo, não é? não entendo, Face àquilo que tinha acontecido não é antes com o Lula, não interesse. é? Naturalmente, o Lula abre aqui um caminho, não podemos esquecer quando Lula chegou nos anteriores mandatos que Brasil havia. E naturalmente começou a trilhar um percurso e um caminho que também incluiu esse elemento e do que conheço Dilma manteve, não evoluiu em determinado sentido, também sabemos como é que foi o mandato e aquilo que aconteceu, portanto não podemos desligar naturalmente. Sim, É uma há questão... que recordar que houve um impeachment, não é? Exatamente. Pronto, mas dito isto, sim, eu acho que, como falava há pouco dos sinais, eu acho que naturalmente não basta ter política externa, relacionando-se com os outros, isso é como em tudo na vida, para quê, com quem e como, né? São sempre as questões que a gente precisa estar atentos e aquelas Mas Bolsonaro, o expectativas. tal isolamento, agora revelou-se que Exatamente, a de política repente externa. toda a gente deu logo os parabéns ao Lula. Exatamente, a política externa do Bolsonaro era bem clara. Há outros que falam muito em política externa e temos infelizmente exemplos desses como os Estados Unidos, né? Em que naturalmente têm outro tipo de objetivos, mas a expectativa digamos assim, a confiança que falava há pouco, desde logo dos próprios brasileiros, mas também um pouco por todo o mundo, a começar por aqueles mais próximos da América Latina, da América do Sul, tem a ver com isso mesmo, né? Naturalmente o Lula teve aquela coligação muito vasta, portanto com expressões muito diferentes, para além do PT estava também o PCdoB, partido com o qual o PCP se relaciona, e essa é um bocadinho aquilo que é uma tese que o meu partido tem, o Partido Comunista, que é a parte de grandes perigos, grandes potencialidades. Nós de facto temos no mundo grandes perigos à espreita, temos vários focos, naturalmente, que a gente não volta a repetir. Acho que é importante, principalmente todas as gerações, mas estas gerações mais novas, perceberem que muitas delas já viveram felizmente em liberdade e já cresceram em liberdade, não acharem que isto é dado, adquirido para todo o sempre, portanto também tomarem nas suas mãos, digamos assim, o destino das suas vidas. E portanto este sinal que esta vitória das forças democratas contra o regime fascista, o regime fascista não, contra uma extrema-direita, projetos reacionários que existem por todo o mundo e também existem em Portugal, essa tentativa, acho que são elementos que nos dão confiança e que nos dão as tais Mas Patrícia, potencialidades. faça isso mesmo, faça esta questão. Do outro lado, ao lado do o lado de Bolsonaro, metade da população estava com Bolsonaro, portanto, aqui Bolsonaro representou ou também respondeu a demandas que a própria sociedade brasileira quer ver naturalmente. com resposta. O que é que aí está, o que é que aí é respondido e que do outro lado não? Sim, Para poder agregar tanta gente eu também. acho que é importante nós não desligarmos, como referi ao início, este resultado do contexto em que ele se desenvolveu e a batalha como ela foi feita. E de facto seria pôr de lado um conjunto de elementos que não podem de todo ser postos de lado. Num quadro em que os brasileiros, como disse, houve violência armada, houve coação nos locais de trabalho para um determinado sentido de voto, houve manipulação religiosa. Ainda ontem ouvi um comentarista, portanto, brasileiro, jornalista no Brasil, mas que está cá em Portugal, a dizer que a comunidade evangélica no Brasil, há uns anos atrás, era de cerca de 20 e tal por cento, e nos dias de hoje são mais de 40%. Portanto, não pela fé das pessoas, que isso naturalmente é um direito que todos têm e que devemos respeitar, mas pela instrumentalização que é feito. E depois este tipo de regimes, este tipo de processos reacionários de extrema-direita, como em Portugal se assiste, como em Itália se assistiu, como se assiste em alguns países do norte da Europa e noutras experiências, em todas as experiências, é o quê? Instrumentalização dos problemas reais das pessoas. Ora, não é por acaso que Lula, no discurso, falou da fome e de começar outra vez a acabar com a fome, que aumentou exponencialmente nestes últimos anos. Portanto, há estes elementos que não podem ser desligados, que houve, não estou a dizer que o povo foi enganado de votar, não é isso, mas que houve um conjunto de elementos
que leva muito a essa instrumentalização do medo, da coação, do medo de perder o emprego, do medo de ser posto de lado, que levaram a terminar. Naturalmente, depois há uma camada, diria eu, mais minoritária, não é no número de brasileiros que votaram conscientemente, mas que acérrimos defensores, que naturalmente não pode-se confundir com aquela bipolarização e com aquela massa quase metade, não é? Mas só para terminar, que era um elemento que eu estava a querer terminar no outro raciocínio, que é, apesar da multiculturalidade, deixa eu passar o termo, da coligação de Lula, há elementos que naturalmente não estão lá todos com o mesmo sentido democrático ou com o mesmo sentido de resposta aos problemas, não temos ilusões nenhumas, mas há de facto aqui um desafio que é expectante e que também dá alguma confiança, sem ignorar os imensos problemas que ele se vai confrontar, que é, e aquele discurso acho que deu um sinal disso, que é pôr as pessoas no centro do problema. E, portanto, isso também cria as tais potencialidades que acho que é importante a gente agarrar-se a elas, agindo, né? Não é ficando só na expectativa. Francisco Brito, para concluir esta análise às eleições brasileiras e este exemplo também da tal bipolarização, como dizia, será que isto pode ser transposto e analisado também para outras realidades, como a realidade da Europa? Temos vários movimentos, bolsonaristas ou trampistas, vamos chamar-lhe assim, que primeiro até surgiram na Europa, mais nos países de leste. Temos também o caso da Hungria, fala-se muito de Itália, mas agora temos então o caso de Itália, com um partido, uma coligação muito à direita. Que comentário fazes para concluir? Bem, em relação à questão da bipolarização, nós assistimos a isso também desde logo nos Estados Unidos e como disseste bem, pela Europa fora também têm surgido vários movimentos. Eu tenho uma posição muito clara sobre isto. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com algum discurso, e assistimos a isto nestas eleições brasileiras, um discurso muito populista de ambas as partes, que leva a esta divisão. E esta divisão tem que ser combatida, ou seja, nós como sociedade não ganhamos nada em estar divididos em extremos, porque os extremos não nos levam a lado nenhum. Aliás, os extremos têm levado na nossa história a guerras civis, e isso faz com que nós, como sociedade, tenhamos perdas enormes. Portanto, devemos sempre lutar para com clareza e com honestidade, debater aquilo que são as nossas visões e que naturalmente são diferentes e que, felizmente, que nós, no nosso caso específico em Portugal, vivemos em democracia, conseguimos expor as nossas ideias, como este programa também é um exemplo disso, e isso não leva propriamente a nenhuma bipolarização das questões políticas ou de criação de fações ou grupos diferentes na sociedade. E isso acho que é aqui uma questão importante que deve ser frisada. Em relação às relações externas do Brasil e principalmente a relação com Portugal, bem, eu não sei se António Costa, com aquele vídeo de apoio a Lula, já estaria a desenhar um novo plano para vender os célebres computadores Magalhães ou não. Mas passando essa piada, o que é certo é que Portugal tem beneficiado da proximidade cultural com o Brasil, e que tem feito face a muitos problemas que nós temos no setor da mão de obra. A proximidade linguística e cultural faz com que Portugal seja uma porta de entrada para a população brasileira. Basta nós irmos a qualquer sítio do nosso território e vemos com muita facilidade brasileiros em diversos setores de atividade, e isto é uma questão que de facto tem sido, não creio que seja muito falado, mas tem colmatado aqui grandes necessidades e grandes carências que nós temos e continuamos a ter, e essas sim, por exemplo, até na construção civil tem sido muito batida a questão da mão de obra, mas há outros setores. E aqui também esta questão do reforço de relações com o Brasil, que deve ser feito também institucionalmente, apesar das políticas de Bolsonaro serem distintas daquilo que vinha de trás nesta matéria de relacionamento com o exterior, os brasileiros têm tido acolhimento em Portugal. Portugal tem recebido, por exemplo, temos o caso a título de exemplo, por exemplo, Braga é uma das cidades que conseguiu combater a quebra populacional, ou seja, inverteu, tem mais gente a viver neste momento
em Braga do que tinha há 10 anos atrás, muito por, por, por essa relação com o Brasil. Há muita população brasileira a viver em Braga e em Évora também temos, e isso também é bom para nós em termos culturais. Em relação aos BRIC, é preciso dizer que o contexto político também é distinto daquele que foi na altura, quando a criação desta aliança entre o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. É muito importante que neste E a contexto África do Sul político ainda. E depois e a a África África do do Sul. Sul, Eu mas estava, há pouco esqueci-me da África do Sul. eu creio que Peço já desculpa. não foi no primeiro momento. Não, não foi não. Não, não. Foi Pois. mais à frente. Foi mais à frente, sim, sim. Exatamente. Atendendo ao contexto político atual, esta aliança é algo que deve merecer a nossa atenção, nós, Portugal, nós, Europa, porque estamos a falar da Rússia, que é, aquilo que temos visto, a China, que se prepara para fortalecer as suas capacidades militares, a Índia, que tem trabalhado e tem produzido armamento com a China e com a Rússia. Portanto, o Brasil aqui acaba por ser um possível aliado de um grupo bastante perigoso e que com certeza não queremos que isso vá por aí. Temos Portanto, eu de. acredito. Nós já ultrapassamos o tempo do nosso programa, mas ainda nos falta uma parte muito importante, que é a parte final. Vamos dizer sim, não ou talvez, 3 temas que aqui trazem para concluir o programa. Tem de ser de uma forma mesmo muito sintética. Luís Pardal, começo por ti. Muito bem, aquilo que me traz aqui hoje é um anúncio, um recente anúncio do Governo, no âmbito do ensino superior, e já com efeitos, portanto, a partir deste ano, que é um aumento de 10% no valor das bolsas de estudo, portanto, para os estudantes do ensino superior, em que os estudantes deslocados terão uma majoração de 5%. Este aumento vai também no âmbito das medidas, enfim, até inclusive poderá ser um apoio para alojamento também. O outro anúncio é o aumento de 50% nas bolsas dos estudantes carenciados para realizar mobilidade, portanto, de Erasmus. Portanto, não será Portanto, é o meu difícil perceber que sim, vais dizer aí um sim, não é é? o meu sim a este aumento Aumento das bolsas. Patrícia do Machado, apoio. eh, Eu hoje trago aqui duas questões curtas, mas que têm a ver com dois exemplos de facto de ataque aos direitos dos trabalhadores e que precisamos naturalmente dizer não. Um é a propósito da falta de medidas. O PCP questionou a semana passada, na quinta ou sexta-feira, a Ministra, até no debate do orçamento, sobre a questão dos atrasos das respostas do CEF a trabalhadores imigrantes para a revisão dos vistos de residência. Muitos deles têm número de segurança social, têm contratos de trabalho, mas não se fazem a revisão Portanto, há pessoas que estão à espera há 2 anos, muitos são brasileiros. Muitos dos exemplos que nos têm chegado, muitos são brasileiros, mas são de todas as nacionalidades. Com esta caricatura é que, por exemplo, há imensas, dezenas, ou se falarmos no país centenas ou até mais, crianças, filhos de imigrantes, em que os pais têm número de segurança social, eles andam na escola, mas não podem, por exemplo, jogar qualquer modalidade desportiva porque não têm visto de residência, portanto são impedidos de jogar à bola ou de jogar a basquete. O outro exemplo, e portanto o outro exemplo muito rápido, é que a Kemet, nos passados dia 13 e 16 de outubro, parou a produção, alegadamente por um problema informático. Se até aqui isto é normal, acontece, pode acontecer, é extraordinário, o que já não é normal, isso não se deve aceitar, é que perante um problema que nem a empresa nem os trabalhadores têm culpa, os trabalhadores sejam obrigados a verem suas férias serem impostas naquele período sem qualquer direito de negociar esse direito a férias, que é um direito dos trabalhadores, não é neste caso da empresa, e portanto viram-se obrigados forçadamente a tirarem férias nesse período. o não da Patrícia. Francisco Brito, para concluir então, um sim, um não ou um talvez. Bem, eu trago aqui um assunto que foi notícia muito recentemente, a saída da Rússia do acordo de cereais do Mar Negro. Como sabemos, a Ucrânia é um grande exportador de cereais a nível mundial e que a torna fundamental no panorama da habitação mundial. Os cereais são fundamentais para todo o mundo, mas aqui também temos um grande destaque para os países africanos que sofrem imensas carências, como sabemos, a este nível. A Ucrânia, com a invasão por parte da Rússia, perdeu bastante em termos de produção e de exportação de cereais.
e isto tem sido, obviamente, um grande problema para todos nós. No dia 19 de julho foi assinado um acordo em que a Rússia concordou que saíssem os barcos que estavam atracados em Odessa e noutros portos próximos, para que realmente os cereais pudessem chegar a outros países. Bem, já sabíamos que a Rússia estabeleceu como estratégia a chacina do povo ucraniano, mas agora volta a estender essa estratégia ao resto do mundo, promovendo a fome. Por isso, por conclusão, por tudo isto, obviamente digo não há guerra, não há fome e não há Putin. O não do Francisco para concluir o programa de hoje, o sim não talvez, que regressará de hoje a uma semana. Pode sempre escutar o nosso programa com o Luís Pardal, a Patrícia Machado e o Francisco Brito, e comigo, Luís Matias, que aqui modero a conversa entre os nossos convidados, à quarta-feira, às 18 horas, também ao domingo, às 21 horas, sempre que quiser, na página de nfm.com, na versão podcast e na versão de vídeo. Tenha a continuação de uma boa semana, de preferência ligado aqui na TNFM, claro está. Boa tarde.